Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso há mais de um mês. O pastor e os presbíteros não param de me aborrecer e de fazer meus pais me atrapalharem também. Eu me sinto um pouco fraco e não sei como superar isso. Irmão San, você teve a mesma experiência com um pastor logo depois de aceitar a obra de Deus. Como você superou isso? As palavras de Deus me guiaram no caminho. Em 2005, após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso, compartilhei o evangelho com um irmão da antiga igreja. Uma tarde, o pastor Lee e o obreiro Wang foram à minha casa. Nervoso, me perguntei: por que será que vieram? Será que sabem que aceitei a Deus Todo-Poderoso? Quando os outros membros da igreja aceitaram Deus Todo-Poderoso, eles espalharam boatos, intimidaram e também fizeram a família se opor. Que tipo de tática eles vão usar contra mim? Meu filho e minha filha logo apareceram. Fiquei confuso. Meus filhos disseram que estavam muito ocupados. Então, por que vieram hoje? Será que era obra do pastor Lee? Eles tinham se preparado com antecedência. Orei a Deus imediatamente. Ó Deus, não sei o que vão tentar fazer comigo. Minha estatura é pequena para saber como enfrentar. Por favor, ajuda-me a permanecer firme no caminho verdadeiro. Amém. Amém. Eu me senti calmo depois de orar. O pastor Lee sorriu e disse: Irmão Zhang, soube que aceitou a Relâmpago do Oriente. Isso é verdade? Por mais que haja verdade nela, nós não podemos aceitá-la. Cremos no Senhor há vários anos e temos pregado por ele. Todos sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado e se tornou uma oferta pelo pecado, redimindo nossos pecados. Devemos defender o nome e o caminho do Senhor a todo momento. Não podemos crer em outro Deus. Ao abandonar o Senhor Jesus e crer em Deus Todo-Poderoso, não estará traindo ao Senhor? Estava tranquilo e falei calmamente: Pastor Lee, nós devemos nos guiar pelas evidências e não apenas condená-la. Sim. 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 Você não investigou o caminho da Relâmpago do Oriente ou leu as palavras de Deus Todo-Poderoso? Como pode concluir que trai o Senhor ao aceitá-la? Você sabe de onde vem a verdade? Sabe quem expressa a verdade? O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus é a fonte da verdade. Como pode dizer que, por mais que haja verdade nela, não podemos aceitar? Não é resistir à verdade e a Deus? Sim. Somos considerados crentes no Senhor? Eu disse a eles: eu tenho lido as palavras de Deus Todo-Poderoso e vejo que elas têm toda a verdade, que revelam muitas verdades e mistérios. Meus conflitos de anos de fé foram resolvidos pelas palavras de Deus Todo-Poderoso. Amém. Creio firmemente que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. Seguir Deus Todo-Poderoso é receber o Senhor. Amém. Sim. Amém. Você diz que ter fé em Deus Todo-Poderoso é trair o Senhor Jesus. Será mesmo? Quando o Senhor Jesus veio trabalhar, várias pessoas deixaram o templo para segui-lo. Isso significa que traíram a Deus Jeová? De modo algum. A obra de redenção do Senhor Jesus foi diferente da proclamação da lei feita por Deus Jeová. E o nome de Deus também mudou. Mas o Senhor Jesus e Jeová são o mesmo Deus. Ao crerem no Senhor Jesus, eles não traíram a Deus Jeová, mas seguiram os passos do Cordeiro e ganharam a salvação de Deus. Na verdade, aqueles que criam em Deus Jeová, mas não aceitaram o Senhor Jesus, foram os que abandonaram a Deus e o traíram. Sim. Continuei dizendo que a obra de Deus Todo-Poderoso é diferente da obra do Senhor Jesus e que o nome de Deus mudou. Mas eles ainda são um só único Deus. Deus realiza obras diferentes em eras diferentes. O Senhor Jesus realizou a redenção na era da graça, perdoando nossos pecados. Ele não solucionou a natureza pecadora. Por isso ele prometeu que voltaria para realizar a obra de julgamento. Deus Todo-Poderoso veio expressando verdades para nos julgar com base na obra de redenção do Senhor.
para resolver nossos caracteres satânicos e natureza pecadora, para que sejamos ganhos por Deus. A obra de Deus Todo-Poderoso cumpre as profecias do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha crença nele não é trair o Senhor Jesus, é seguir os passos do Cordeiro. Acreditar no Senhor Jesus, sem aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso, não nos torna como os fariseus, que só criam em Deus Jeová e rejeitaram o Senhor Jesus. São essas pessoas que resistem ao Senhor e o traem. É verdade. E eu os aconselhei. Analisem a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso e vejam se suas palavras são a voz de Deus. Não as julguem e condenem para não serem condenados por se oporem ao Senhor. É mesmo. Você foi bem claro com eles. Como foi que eles reagiram? O pastor Lee ficou pouco à vontade e o obreiro Wang amenizou a situação. Nos opomos a Relâmpago do Oriente e não queremos que nossos membros se envolvam para proteger a igreja e o rebanho. Por que o senhor nos condenaria? O pastor Lee se sente responsável por sua vida. Ele não quer você nascendo errado. Você tem sido um obreiro e feito muito pela igreja. Todos o respeitam e confiam muito em você. Eles vão ficar muito decepcionados se você for crer em Deus Todo-Poderoso. O pastor Lee foi logo acrescentando. O obreiro Wang está certo. Você trabalhou muito todos esses anos. Seria realmente uma pena você simplesmente abandonar a fama que já alcançou. Volte para a igreja. Todos o estão esperando. Nossa igreja preparou uma casa de repouso. Nos associamos a religiões do exterior que ajudam financeiramente. Se você voltar, providenciaremos um carro para você. Se quiser, administrará a casa de repouso ou a igreja, ou continuará a cuidar das finanças da igreja. Você que sabe. Quanto mais ouvia, mais sentia algo errado. Como crentes podem falar assim? As palavras registradas na Bíblia de quando o diabo tentou o Senhor Jesus me vieram à mente. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que diziam não traziam o mesmo sentimento? Não tinham o mesmo tom de Satanás? É um ardil de Satanás. Verdade. Estão me atraindo para longe da verdade, com status e dinheiro para eu trair a Deus Todo-Poderoso. Armaram uma armadilha para eu cair. Exatamente. Eu era crente por mais de 10 anos e acolhi o retorno do Senhor. Eu não seria enganado por Satanás para atrair o Senhor. Então eu disse: ouvi a voz de Deus e encontrei o caminho da vida eterna. Eu escolhi seguir a Deus. Poupem a saliva. Não vou abandonar a Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Então, minha filha começou a chorar e disse: pai, me ouve só um minuto. A mamãe acabou de falecer. Nós já sofremos bastante. Se for para Relâmpago do Oriente e expulso da igreja, os irmãos e irmãs vão se afastar de nós também. Eu não gostei nada de ver minha filha chorar daquele jeito. Uma batalha intensa surgiu dentro de mim. Se concordassem em voltar para a igreja, não me desprezariam e eu manteria minha posição. Mas isso seria fechar as portas para o Senhor. Seria uma traição grave. Sim. As opções não eram fáceis. Nesse sofrimento, orei silenciosamente a Deus. Deus Todo-Poderoso, estou entre a cruz e a espada. Dá-me, por favor, fé e forças para evitar ser perturbado e para que eu tome a firme decisão de seguir-te. Amém. Amém. Lembrei-me, então, de algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso que eu tinha lido um pouco antes. Vocês devem ficar acordados e esperando a todo momento e devem orar mais diante de mim. Vocês devem reconhecer os diversos planos e os métodos astutos de Satanás. Saber de espíritos e pessoas e discernir cada tipo de pessoa, evento e coisa. Amém. As palavras de Deus me deram forças
e me alertaram para ter discernimento. Sim. Os truques de Satanás estavam por trás do que eu enfrentei naquele dia. Satanás usou status e laços familiares para tentar me enganar e perturbar minha mente, com o objetivo de me fazer trair a Deus. Eu não podia cair na armadilha de Satanás. Eu disse a meus filhos, eu pesquisei e está claro. Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro, e suas palavras e obras são o caminho verdadeiro. Aguardamos a vinda do Senhor todos esses anos. Agora que ele veio e expressa verdades para a obra de julgamento, temos de acompanhar sua obra. Aceitar o julgamento e a purificação para escapar dos desastres e entrar no reino de Deus. Sim. Não deveríamos ter medo de rejeição, mas de ser eliminados pelo Senhor, de perder a chance de ser arrebatado. Aí choraríamos rangendo os dentes nos desastres. Certo. Continuei dizendo, examinem as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvirão a voz de Deus nelas. Confirmarão que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias. Certo. Meus filhos pararam de falar do assunto. Graças a Deus. Em silêncio, dei graças a Deus pela orientação. Amém. E os outros dois? Não cederam e simplesmente saíram bufando. Graças a Deus. Eles voltaram dias mais tarde para me tentar com um casamento. O pastor lhe disse, você acabou de perder sua esposa. Sua filha está casada. E seu filho não para aqui. Deve ser difícil para você ficar sozinho. Alguém deveria cozinhar para você. A irmã Wang, lá da igreja, também está solteira. Ela está bem de vida e é admirada e entusiasmada na fé. Não seria maravilhoso se ficassem juntos, cuidando um do outro, e servissem ao Senhor juntos? A irmã Wang me telefonou aquela noite mesmo. Me incitou a não crer na Relâmpago do Oriente. Falou que se eu não tivesse dinheiro para o casamento do meu filho, era só falar com ela. Ouvir isso me deixou despedaçado. Quando minha esposa estava doente, nossa filha sofreu um acidente de carro e eu a internei num hospital. Foi a irmã Wang quem cuidou da minha mulher e da minha filha. Eu sempre fui muito grato a ela. Eu feriria os sentimentos da irmã Wang se não aceitasse. Mas ficar bem com ela para proteger o relacionamento seria trair ao Senhor. Fiquei desolado e orei a Deus. Eu me debati um pouco e depois eu recusei. Graças a Deus. Depois disso, o pastor e os obreiros o deixaram em paz? De jeito nenhum. Usaram táticas ainda mais sinistras. Um dia o pastor Lee me encontrou. Eu trabalhava nos campos e ele falou, irmão Zhang, se não for por si mesmo, faça por seus filhos. O seu filho ficou noivo e a família da noiva crê no Senhor. Se souberem que crê em Deus Todo-Poderoso, deixarão que ela entre para sua família? Seria um desastre para o casamento do seu filho. Pense um pouco mais nisso. Ao ouvir isso, eu pensei, você ameaça o casamento do meu filho para me tirar do caminho verdadeiro. Isso é desprezível. É sim. Eu disse com segurança, minha fé em Deus Todo-Poderoso é da minha conta. Não tem nada a ver com o casamento do meu filho. Verdade. Além disso, o casamento dele está nas mãos de Deus. Concluí que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou e vou segui-lo. Meus filhos não compreendem, mas um dia compreenderão. A princípio, achei que o pastor Lee falasse da boca para fora. Para minha surpresa, ele usou algo importante como isso para me fazer trair Deus Todo-Poderoso. Fui à oficina de solda de meu filho dias depois. Ele franziu a testa e disse, pai, minha noiva disse que o pastor Lee foi falar que você crê na Relâmpago do Oriente.
Ela falou que, se não desistir, não tem casamento. Fiquei chocado e bastante furioso. O pastor Lee usou o casamento do meu filho para me ameaçar. Como um crente no Senhor faz algo tão desprezível? Sabe, ver meu filho tão abatido me fez sentir desolado. Faltavam 18 dias para o casamento. Será que iria mesmo fracassar assim? Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele continuou. Pai, ela também falou que há 3 condições para ela se casar. Primeira, nossa relação de pai e filho vai acabar. Segunda, não vou cuidar de você na velhice. A terceira é cortar os laços familiares. A mamãe já faleceu. Pare de crer na Relâmpago do Oriente pelo bem da nossa família. Ouvir as palavras do meu filho e ver seu rosto cheio de sofrimento partiu meu coração. Só por crer em Deus Todo-Poderoso, aqueles membros do clero me tratavam como um inimigo, forçando meu filho a cortar os laços comigo. Isso é repugnante. Sem dúvida. Eu disse a meu filho: Filho, você já é adulto. Não precisa que eu cuide de você. Eu já estou muito velho. Só vou praticar a fé e seguir a Deus para o resto da vida. Espero que você entenda. Dei meia volta e saí da oficina. Em casa, procurei a Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, o pastor está usando todos os truques possíveis para me incomodar e coagir. Meu filho vai cortar os laços comigo. Eu me sinto muito fraco. Por favor, guia-me e dá-me fé. Amém. O irmão Lin, da Igreja de Deus Todo-Poderoso, me visitou no dia seguinte. E eu contei tudo para ele. Ele leu esta passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece ser interações entre pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus. E requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus. E o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens e as interferências dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Tudo o que as pessoas fazem exige que elas paguem um certo preço em seus esforços. Sem dificuldade real, elas não podem satisfazer a Deus. Elas nem chegam perto de satisfazer a Deus. E estão apenas jorrando expressões vazias. Amém. Amém. Quando ele falou das batalhas espirituais dessas palavras de Deus, eu compreendi que, quando somos perturbados ou coagidos pelo clero, pode parecer coisa dos homens, mas é Satanás tentando nos perturbar. Sim. Onde quer que Deus trabalhe, está Satanás a interferir. Ele odeia a obra de Deus para salvar a humanidade. Então usa qualquer tática para impedir que as pessoas sigam a Deus, a fim de arrastá-las com ele para o inferno. É mesmo. O pastor Lee e os outros tentaram me manter fora do caminho verdadeiro, me importunando. Me prometeram carro, a administração das finanças da igreja ou da casa de repouso. Se ofereceram até para encontrar uma esposa. Quando nada disso funcionou, usaram o casamento do meu filho para me ameaçar. Usaram recompensa e punição. Foi sinistro e maldoso. Verdade. O irmão Lin comunicou mais. Quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou,
os líderes judeus detestaram a verdade e odiaram a Deus. Todos estavam bem cientes de que o Senhor Jesus tinha autoridade. Se recusaram a estudá-lo, resistiram a ele, condenaram-no e blasfemaram contra ele. Fizeram de tudo para impedir que o seguissem e tiveram parte em sua crucificação. Fizeram isso porque temiam perder seu status e seu ganha-pão, caso as pessoas seguissem o Senhor Jesus. É mesmo. Assim como está escrito na Bíblia. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos por quanto este homem vem operando muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Desde aquele dia, pois, tomavam conselho para o matarem. Deus veio fazer a obra do julgamento, para purificar e salvar a humanidade. Os líderes religiosos sabem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Mas não as buscam nem investigam. Eles resistem a ele e o condenam, além de impedirem que outros o sigam. Em que a sua essência é diferente da dos fariseus que se opuseram ao Senhor Jesus? Em nada. Em nada. Há muito tempo, o Senhor Jesus condenou e amaldiçoou esses hipócritas. O Senhor Jesus disse: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso expõem a essência e a raiz da oposição a Deus pelos líderes religiosos. Vamos lê-las juntos. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias. Mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus. Além disso, nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos esses homens são diabos que devoram a alma do homem. Demônios-chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar na senda certa. E pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que procuram especialmente almas para devorar? Amém. Amém. Depois de ler, entendi melhor a natureza demoníaca dos líderes religiosos de odiarem a verdade e resistirem a Deus. Eles resistem e condenam a Deus Todo-Poderoso e perseguem os irmãos que testemunham a obra de Deus nos últimos dias, porque querem manter o poder sobre as ovelhas. Querem que as ovelhas de Deus sejam suas, para mantê-las sob controle. Sim. Impedem crentes de fazer o que eles não podem, entrar no reino de Deus. Eles vão para o inferno e arrastam os outros com eles. Eles são mesmo um bando de demônios. São sim. Se eu não tivesse vivenciado os esforços de líderes religiosos para me atrapalharem, se Deus encarnado não tivesse aparecido e operado nos últimos dias, expondo esses servos malignos e anticristos ocultos nas igrejas, eu não veria sua essência demoníaca de oposição a Deus. Eu teria sido enganado sem nem perceber. É mesmo. Eu vi sua face hipócrita e hedionda, e a minha fé ficou muito mais forte. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Continuei a compartilhar o Evangelho com os irmãos e irmãs da antiga igreja. Certa manhã, quando nos reunimos, o pastor Lee e sua equipe apareceram. E ele disse: já mandamos você desistir da Relâmpago do Oriente. Além de desobedecer, você rouba ovelhas e prega a Relâmpago do Oriente para elas. Você quer mesmo ficar contra mim?
Eu respondi: Pastor Lee, não é justo dizer isso. A igreja é de Deus e as ovelhas também. E você é só um pastor, não o dono delas. Exatamente. Estou compartilhando o evangelho com os irmãos para que ouçam a voz de Deus e voltem para diante de seu trono. É correto e adequado. Por que você tenta impedir? Muito bem. Todos se sentem fracos, estão sedentos espiritualmente e na escuridão. Não recebem sustento para a vida. Deus Todo-Poderoso falou, dando-nos o caminho da vida eterna. Por que você não quer que as pessoas leiam? Por que retirar das pessoas o direito de examinar o caminho verdadeiro? Verdade. É sim. Ao impedi-las de fazer isso, você não está deixando que morram de sede, presas na religião? É verdade. Isso é ser um bom servo ou isso é ser um servo mau? Um servo mau. É um servo. É verdade. O semblante do pastor Lee mudou e ele gritou: Já vi que você não tem jeito. Se não nos seguir com sua fé, você vai ser punido no inferno. Eu disse: Não cabe a você decidir se vou para o inferno. Você não reconhece a voz do Senhor nem o recebe. Como pode liderar para o reino dele? É mesmo. Cristo dos últimos dias é portão para o reino dos céus. Encontrei o caminho da vida eterna por meio dele. Deus é responsável por minha vida, não você. É mesmo. Ele saiu desanimado depois que eu disse tudo isso. Graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. Ninguém mais foi me incomodar. Ganhei discernimento sobre os truques de Satanás depois desta batalha espiritual. Vi também que os pastores e os presbíteros são apenas fariseus hipócritas. Sim. Vi que são anticristos que negam e resistem a Cristo. Fiquei livre de suas restrições. Graças a Graças Deus. a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso me guiaram para eu vencer Satanás e permanecer no caminho verdadeiro. Amém. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Ao pensar em tudo, pelo que eu passei, eu percebi que foi um grande teste. Eu estava flertando com a vida e a morte. Sem a orientação das palavras de Deus, não veria as trapaças de Satanás. Se eu tivesse seguido a carne e me curvado a Satanás, saindo da senda correta, teria sido uma traição séria a Deus. Sim. É sim. Eu teria ofendido o caráter de Deus e perdido minha chance de salvação. Eu estava mesmo por um fio. Sou grato pela proteção e salvação de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir sua história me trouxe um pouco de discernimento. Agora sei como enfrentar os líderes religiosos. Graças a Deus.